Paz e graça para você ligado nessa emissora, é com muita alegria que a gente começa mais essa edição do programa Vejam Só Entrevista. E há muito tempo que eu tento arrastar para cá a irmã Sareta para falar de um assunto muito delicado, que é justamente o desafio que o casal enfrenta quando muitas vezes é impedido de manter intimidade da maneira que estava habituado, né? Enfermidades são os fatores mais determinantes para a interrupção da intimidade ou para colocar obstáculos grandes à continuidade da relação íntima do casal ou da relação conjugal. Mas não é só a enfermidade, outros fatores também interferem, né? Fatores financeiros, muitas vezes um distanciamento imposto por alguma razão, né, imperativa. Pode haver também conflitos de outras naturezas. E a entrevistada de hoje é uma pessoa que se preparou durante toda a vida, inclusive usando os recursos pedagógicos disponíveis no mundo acadêmico, para auxiliar o povo de Deus nessa circunstância. Porque muitas vezes nós cristãos temos a tendência de olhar para questões da intimidade conjugal como se elas não fizessem parte da vida santa, da vida com Deus, como se elas fossem, sei lá, uma tolerância que Deus dá a nós para um assunto mundano. Essa é uma herança de uma tradição que se diz cristã, mas que não é, né? E muito antibíblica, muito errada. E eu fiz questão de convencer a irmã, minha esposa me ajudou bastante nessa tarefa, porque embora ela esteja muito habituada a falar nas igrejas a respeito desse assunto e a ministrar a casais, a famílias e especialmente a mulheres, por alguma razão, deve ser minha feiura, ela se assustava com o fato de vir aqui, digamos assim, me enfrentar, né? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a irmã Marta Sareta por estar aqui e ter atendido ao nosso convite depois de tanto tempo. Tudo bem, irmã? Graça e paz, reverendo Weber. Estou bem, graças a Deus. Muito feliz, privilégio enorme de estar aqui, sentada nessa cadeira onde grandes teólogos, cientistas já se sentaram. Confesso que é um desafio bem grande, mas também é uma honra de falar de um tema tão importante no nosso meio e também no meio secular, né? Falar de intimidade de casal é muito necessário e nós estamos aqui para tentar ajudar, né, os casais nesse sentido. Eu queria agradecer ao pastor Sareta, que já me deu o privilégio de estar aqui sentado onde a senhora está várias vezes, um professor, né, um homem sapientíssimo e de um dom espetacular para várias coisas, entre elas ensinar filosofia, né? Ele me deu o privilégio de pregar na Igreja dos Irmãos, né? Já você vai ter o endereço, e me mandou um presente, né? Então eu, em nome da minha família, agradecemos muito o seu delicioso presente, irmão Sareta. A irmã Marta Sareta é da Igreja Batista do Jardim Primavera. Onde fica essa igreja, irmã? Rua Frutuoso Barbosa, número 138, no Jardim Primavera, fica próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. E os cultos são que dia e hora? Aos domingos tem 2 cultos, que é 10 da manhã e às 18h30. E também tem na semana, às quartas-feiras, que é 19h30. Perfeito, muito obrigado. Você que está assistindo a gravação exibida em tempo real, é só você entrar no YouTube, Vejam Só Oficial, né? Você pode acompanhar a gravação que ela é transmitida. O programa não ficará arquivado no YouTube apenas depois que ele for exibido em rede aberta, aí ele fica disponível.
Mas quem estiver assistindo a gravação agora pode e deve mandar sua pergunta e seu comentário para a gente pôr aqui no ar. Não perca essa chance não, porque esse tipo de coisa acontece uma vez na vida, outra na morte, tá? Vamos lá. E eu já vou pôr no ar a nossa enquete. Se você é casado ou casada, então só os casados podem responder essa pesquisa, viu, gente? Como avalia a intimidade de vocês? Primeira resposta, ela é comum. Eu usei comum, mas eu devia ter usado insatisfatória, tá? Porque a comum é tida por insatisfatória. Quase todo mundo está insatisfeito, né? Com tudo, inclusive nessa área. Então, comum ou satisfatória, então tá legal, tá boa. Não, boa não. Tá, né? E a boa é a terceira condição. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz essa enquete. Devia ter mudado os termos, mas tá bom. Tá aí, você vai responder, a gente vai ver o resultado parcial da enquete quando a gente terminar essa gravação. A enquete continua no ar e pode ser que o resultado seja diferente no dia da exibição do programa, tá bom? Vamos lá. A irmã Marta Sareta, Cristo no meio? Esse nome é sobrenome mesmo? É. Marta Cristo Sareta, é predestinada, não tem jeito. Terapeuta familiar formada pela Universidade de Brasília, olha só. Psicanalista clínica, possui pós-graduação em Educação Sexual pela Universidade de São Paulo, formação como sexóloga cristã pelo Instituto Cristão de Sexualidade, pedagoga com especialização em docência do ensino superior pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, e atua com foco no fortalecimento de vínculos e saúde emocional. Quer mais? Então, vamos aproveitar para tirar todas as nossas dúvidas. Irmã, como é que a senhora avalia, em termos gerais, pela sua experiência, a forma como os casais cristãos olham para a questão da intimidade? Reverendo, eu gostaria de dizer que, nossa, excelente, né? Os casais cristãos estão nota 10, mas, infelizmente, não é assim, né? Muitos casais não procuram ajuda, embora a gente percebe que precisam de ajuda, principalmente na questão da intimidade do casal, porque a própria Bíblia fala que a intimidade é como o altar, né? Seria o altar do relacionamento. Então, ali no leito é onde você fica sem máscaras para o outro, tem total liberdade e fica numa posição de vulnerabilidade. Então, de intimidade santa e a gente vê que realmente, na maioria dos casais, não acontece isso. E qual a razão? Eu acho que o compromisso, né, a falta do diálogo, em primeiro, é disparado, assim. Os casais não costumam conversar, principalmente sobre sexo. Não costumo? Não, a relação deles, eu acho que pode até estar falando da relação do outro, mas da própria relação, o que agrada, o que não agrada, momentos, separar momentos para estar juntos, porque a intimidade sexual exige uma constância. Então, geralmente, os casais conversam, né, conosco, a gente vai tentando ali pelas beiradas pegar aí qual é a frequência, como que vocês estão. No começo tá tudo bem, tá ótimo, mas vai aprofundando a conversa quando dá vontade. Então, as mulheres reclamam muito, dizem que elas sentem preguiça, mas são muitos fatores que se acumularam também para as mulheres. Os homens também têm a coisa do estresse, de não dar conta dos outros papéis, né, que a sociedade demanda muitas vezes. E os casais não param para ter esse momento
que deveria ser constante, não passar muito tempo. 1 Coríntios 7, né, diz que não se ausentar a não ser por mútuo consentimento, né? E nós vamos ver por que a palavra diz isso. Então tem que forçar o relacionamento, mas intimidade não se limita a sexo só. Isso que os casais se confundem muito. Um momento, naquele dia, num caso de doença, né? Tá com dor, não tá em condições de ter o relacionamento físico, uma relação penetrativa, mas vamos assistir um filme juntos, né? Vem aqui, eu vou fazer uma massagem em você. Agora tem os cosméticos, né? Tem estimulantes. Às vezes a mulher não tá nem com vontade, ou de repente o homem não tá com vontade, mas começa ali numa massagem, um diálogo, tá ali portas fechadas, porque também a intimidade exige um espaço, um lugar adequado, né? Requer isso. E tem casais que não estão tendo, não estão, eu acho que preocupados com essa questão de que vamos ter o nosso espaço, o nosso tempo, o nosso horário. Gary Chapman, que é um dos escritores cristãos, né, nessa área, ele fala de um horário, né, sugere para muitos casais, se não estão conseguindo assim livremente, então marque um horário, marque o dia, é um compromisso nesse dia, nesse horário. É o dia que não vamos marcar, tem jogo de futebol, tem papo das mulheres, tem uma outra coisa, mas é o nosso dia, é o nosso momento. E tá dando certo para muitos casais. Quando eu falo isso, muitas vezes eles se chocam. Como assim? Dia e horário? O sexo não tem que ser uma coisa assim de emoção, de vontade? Aí eu falo para eles, mas vocês quando namoravam não marcavam dia e horário para se encontrar? E não era aquela expectativa, tudo fluía e, nossa, a ansiedade para se ver? E por que no casamento não pode ter dia e horário, já que exige constância, que é bíblico, que a própria ciência diz que é um exercício que precisa ser feito, porque é um processo, não acontece da noite para o dia. Hoje nós estamos com vínculo e conexão e amanhã não temos mais. Não, tem que ser construído, essa intimidade do casal é uma construção. Não sei se a essa altura da vida, né, a gente está no século XXI, se aproximando do fim do primeiro quarto, não, já passamos do primeiro quarto do século, né? Do século XXI, se ainda pesa a questão de que para muitas mulheres o sexo no casamento é um fardo, é a obrigação da mulher. Isso ainda existe? Existe muito. Ainda tem aqueles, né, frases assim, jargões, né, de que, ai, que estar dando para o marido, essas coisas assim. Não, na verdade, o relacionamento, a intimidade é um dar e receber. Né? São duas pessoas que estão ali num relacionamento de aliança, né? Num momento que é de conexão, de fortalecimento e de muito prazer. Foi o que Deus deixou para desfrutarmos. E nós precisamos, né, como casais cristãos, saber disso, desfrutar. Passa na cabeça de muitas mulheres e elas falam, compartilham comigo que, olha, se eu me entregar total, eu posso ser vista como uma vagabunda, como uma mulher que já teve outras experiências. E eu digo para ela, no lugar desses pensamentos, coloque outros. Se na hora da intimidade ou fora dela começa a passar esses pensamentos na sua cabeça, a Bíblia diz que nós somos transformados pela nossa mente. Então, coloque: meu marido me ama, hoje vai ser um dia gostoso, nós vamos estar juntos. Não precisa elaborar tantas coisas, mas se
impor para o outro, a presença é fundamental. Estar ali na relação, ao invés de estar pensando, Deus queira que acabe logo, meu Deus, quanta louça para lavar, amanhã eu preciso levantar cedo. Esses pensamentos só atrapalham e enrijecem o corpo da mulher, fazendo com que ela não consiga desfrutar daquele momento, não relaxe, não tenha o prazer, não chegue num orgasmo e traz muita frustração para o homem quando não consegue dar esse prazer para a sua esposa, porque o homem ele precisa muito também dessa segurança de que, olha, eu estou te satisfazendo, minha esposa, eu sou o homem da sua vida, então é preciso palavras, é preciso falar o quanto o seu marido te dá prazer, o quanto você é feliz com ele, o quanto você o ama, né? E já quero dizer aqui para o meu marido, amor, te amo, você é maravilhoso, você é um marido lindo. Obrigada por me liberar para estar aqui no programa. Quanto a ser lindo, eu quero ressaltar que há controvérsias. Oh, Mas de resto, tudo bem, né? é o meu amorzão, ele que me ajuda, faz trilhar mais de 30 anos juntos, temos de casamento, né, de compromisso, de fidelidade, e é muito bom, graças a Deus. Irmã, tem uma coisa que acontece muito, em tudo quanto é casal, né? Entre crentes também, que é uma coisa para mim muito estranha. A vida do conjugal até caminha bem, até que nasce o primeiro filho. Por quê? Então, tem um escritor, né, que ele é fundador, criador da terapia familiar estrutural, que ele vai falar justamente das estruturas familiares, que são, nós estamos falando aqui da conjugal, mas tem a fraternal, tem a paternal, tem várias estruturas. Muitas vezes, quando nasce o primeiro filho, o casal esquece de ser casal, da intimidade, e passa a ter o relacionamento de pai e mãe. É muito, às vezes a gente até vê casais se relacionando mãe, pai, né? Se chamando assim. Não quero dizer que necessariamente casais se tratam dessa maneira, perderam a intimidade de casal. Mas o Minuchin diz o seguinte: é preciso estar atento. Por quê? Com a questão dessa subestrutura, porque na hora que passa a se relacionar só como pai e mãe, ou então na hora de uma doença passa a se relacionar como cuidador e paciente, perde a estrutura fundamental que é a conjugal, que é a intimidade do casal. Uma questão que me assusta muito e que eu tenho visto assim de forma muito comum é o casal nasce o neném, põe o berço dentro do quarto do casal. Ou na cama do casal, né? O que é muito pior, né? Exatamente. Ah, mas é que tem que levantar várias vezes durante a madrugada, não sei o quê. Como é que a senhora fez isso? Não, não. Principalmente, aí eu dou crédito ao meu esposo, porque a coisa de amamentar, eu falava, ai, deixa eu ficar aqui. Ele falava, lembra, nós somos casal, filho é filho, nós amamos de paixão, mas ela vai agora para o quarto dela. E ele revezava comigo. Chorou, nós tínhamos ali no quarto a babá eletrônica, então, eu deixo, amor, que eu vou. Não, faço questão. Ele já pulava e ia ver o que estava acontecendo. Então, é hora de mamar, vem amor, então, tudo, parceria, me ajudou em tudo e nós conversávamos bastante sobre isso e ele dizia, amor, acabou o período, né, que a mulher fica ali, a quarentena da mulher, vamos voltar aos nossos dias de intimidade. E nós fazíamos isso, a filha foi crescendo, então eu tenho uma irmã que mora próximo e nós falávamos para ela, ela também com filho pequeno, vamos revezar? Já tinha os dias certos que ela ficava com a Mariana para que nós
nós tivéssemos os nossos dias de intimidade. Então, às vezes era ali sexual, às vezes era uma massagem, às vezes era um filme que assistíamos juntos, mas tinha aquela frequência, 2 vezes por semana. Nós não era mais dia sim, dia não, o tragás no seu portão. Ah. A gente brincava sobre isso, É. né, que tinha o homenzinho do gás que falava dia sim, dia não, estaremos aqui no seu portão, venha minha senhora. Mas nós mantivemos sim, até hoje nós temos isso de ter os dias, os horários que nós não abrimos mão. E se naquele dia não deu, a gente fala, olha, nós combinamos, tudo bem eu fazer tal coisa nesse dia e a gente adia. E não pode, assim, furar a agenda num dia não previsto? Claro, mas sim, isso delicioso, acontece com certeza. Não é uma coisa rígida. Não é uma obrigação. Não, mas só para dizer que nós colocamos esses dias porque nossas agendas são cheias e se nós não tivermos a preocupação, a gente acaba não tendo esse espaço. Uma palavra muito importante, que é muito usada pelos administradores, é a seguinte: prioridade. É estabelecer a relação conjugal como prioritária, né? E ela é tão importante, biblicamente falando, quanto a oração. 1 Coríntios capítulo número 7, o apóstolo Paulo fala que o casal não pode descuidar da vigilância em relação a... E olha que ele era contra o casamento, hein? Veja só. Ele falava assim, o casal não pode se apartar um do outro, não pode se negar para o outro, nem alegando oração. A não ser que seja por pouco tempo e para se dedicar à consagração. E mútuo consentimento, né? Mas tem que se juntar logo e ele aí já bota o diabo no meio, a fim de que o Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Lá em 1 Coríntios 7, é só você procurar. Então é uma coisa que precisa ser prioritária para o casal. Sim, porque quando não tem essa frequência, vai criando o distanciamento, não só físico, mas emocional, também espiritual, né? Porque o fazer devocional junto, às vezes eu tô com devocional e falo, amor, olha que incrível, tem a ver com a pregação que você fez, vamos ler juntos? Ou ele tá com algum outro devocional, ou mesmo com a pregação que fez, o que você entendeu? Você achou interessante? E a gente começa ali a conversar sobre isso, também nesses momentos. Mas quando o casal não tem não tem esse olhar, né, para a intimidade do casal, no lugar do toque, do olhar, do afeto, do diálogo, vai entrar o quê? Por isso, talvez, que esteja escrito para que o diabo não tome ali o lugar. Vai entrar a raiva, o ressentimento, a ira, o julgamento, o apontar de dedo, o controle, os ciúmes. Então, são tudo brechas, né? São coisas que vão entrando nessas brechas, nesses fossos que vão se criando. Por isso que não pode se apartar. Por quê? Os ciúmes, a raiva, né? Tudo isso vai sendo desfeito com o quê? Com o diálogo. Se precisar, o casal vai orar junto. Amor, você viu como tal pessoa olhou para você? Aquela moça, eu não vi nada, eu acho que você tá com coisa. Não, vamos conversar sobre isso. E na construção da conversa, às vezes descobre que era mesmo, porque a mulher tem um radar, né? Não tem a menor sombra de dúvida. Não é? Deus equipou as mulheres com aquela coisa inexplicável chamada sexto sentido. Não tem racionalidade nenhuma, mas não erra. Droga!
tem um curso chamado Casados para Sempre, muito bom para casais, feito nas igrejas. Nós fomos líderes muitos anos desse curso maravilhoso e diz que a mulher tem um radar, né? Ela tá ali, ela capta coisas assim e nesses diálogos a gente vê que realmente que não é feito para apontar o dedo, nem para julgar o marido, nem de jeito nenhum, mas é para auxiliar, é para ajudar. Como o marido também tem aquele papel de proteger, então às vezes ele, né, até, puxa, vem para cá, não vai agora. Mas por que eu estou fazendo? Mas é uma proteção, ele está vendo perigo ali na frente, então ele já vai, tira a família, né, coloca para trás e se lança na frente. Tem algumas mensagens chegando, já vou colocar para a irmã, porque o nosso tempo é curto, né? Vamos lá. A pessoa não quis se identificar. Pergunta a seguinte: como lidar com a rejeição na intimidade quando sei que vem da doença e não da falta de amor? Sim, é bem delicado, né? Porque existe vários tipos de doença, existe casais também que não construíram ainda o vínculo, a conexão nesse sentido, mas o que nós vamos falar aqui serve para reforçar aqueles que construíram, já tem construído e vai manter de forma sadia, como quem ainda não tinha um alicerce pronto. Então, o que precisa? Estou me sentindo rejeitado. Precisa de uma conversa sincera. Não consigo conversar isso com o meu cônjuge. Procura apoio. Procura alguém, um pastor, um terapeuta familiar, um terapeuta de casal, alguém, um cristão, né? Às vezes um mentor, não tem nem a formação, mas vai ter a sabedoria divina para acolher essa pessoa, porque não é fácil também na doença estar ali junto, acompanhando, com limitações físicas, às vezes com carência emocional, e o cuidador também tem as suas carências, tem os seus cansaços, então precisa validar que eu estou cansado sim, eu estou carente sim, e eu preciso, de repente não consigo compartilhar, dividir isso com você nesse momento de fragilidade, mas tem ali, se é homem, não procure uma mulher para falar, procure um homem de Deus para ser o seu mentor, né? Ou então procure um terapeuta, um psicólogo, o seu pastor e converse. Se é mulher, a gente procurem uma mulher de Deus, né? Uma mentora, Por que nós orientamos assim? Porque já é um momento vulnerável, de fragilidade. Mas, irmã, Então, deixa eu fazer uma pergunta bem prática. Vamos supor, minha esposa está impossibilitada de ter relações, ela está doente. Eu me sinto necessitado, né? Eu não sei se a pessoa que escreveu aqui é homem ou mulher, tá? Como lidar com a rejeição. Aí eu sei que eu estou sendo rejeitado, mas eu sei que ela me ama. E eu a amo. Não é falta de amor, é questão da doença. Aí, no meu caso, eu me sentiria assim, dificuldade. Mas se eu vou cobrar, ela já está sofrendo, ela vai assim, pô, o Weber não me ama coisa nenhuma, ele não está vendo minha situação? sim, verdade. E aí? Então, não é um egoísmo, né? Da pessoa de sentir essa necessidade. O próprio físico realmente pede isso. E como fazer? Por isso que nós recomendamos, tenha esses momentos, esses espaços de intimidade, mesmo que não seja uma relação penetrativa, mas o fato de até um beijo na testa, estar ali segurando a mão, deitado, olha, eu vou deitar aqui pertinho de você, escutar o seu coração, tudo isso traz uma cura que remédio nenhum faz. Ah, Então, por isso que eu falei do processo. Mas eu deitei perto da esposa, mas ela ficou brava, que estava me incomodando, que eu ronquei. Ok, então persiste. É aí que tem um autor chamado Timothy Keller, que ele vai falar do amor sacrificial.
né? Minha mãe, ela era cardiopata e ela foi desenganada pelos médicos quando ela tinha 42 anos. Meu pai super viril, forte, com 7 filhos e com o passar do tempo, às vezes a gente chegou a perguntar para minha mãe, e aí? Minha mãe, quando ela não estava bem, conversava com meu pai. A gente via que um chamado trinco de porta. Tinha uns dias lá na semana que e uns horários à noite, meu pai chegava do trabalho, tomava banho, às vezes ia à igreja, voltava e passava o trinco na porta. Lá era o espaço deles, ninguém, nenhum dos 7 ousavam o que está acontecendo lá. Era o espaço do casal. Mesmo ela, sabe, enferma, às vezes no hospital, quando ela estava internada, ele falava, é o meu dia de visitar, é o meu horário. Ele não deixava, se ele não conseguisse ir todos os dias, mas ele estava ali, ele estava olhando nos olhos, ele orava junto com ela, porque nós perguntamos, como que é isso, pai? E para você, às vezes a mãe fica internada 40 dias, e ele falava, olha, eu fui amadurecendo ao ponto de me contentar na saúde, na doença. E outra coisa, sua mãe ajuda muito. Por quê? Ela, quando ela está um pouco melhor, ela se permite a se relacionar comigo fisicamente, então ela não me deixa descoberto, né? Nossa, nós ficávamos bem atentos a isso. Meu Deus, ela tinha 20% do coração. E veja como é curativo. Minha mãe, aos 42, foi desenganada pelos médicos. Ela viveu quantos anos? Ela viveu até os 75 anos. E meu pai faleceu primeiro do que ela, porque ele não queria falecer primeiro. Ele orava, Senhor, por favor. Então, ele foi primeiro e minha mãe ficou ali. Ele não queria ficar vivo. Não queria. Eu tenho que chamar o intervalo. Antes de sair, já já a gente volta com várias outras perguntas, inclusive que o pessoal está mandando para cá. Mas lembre-se, a palavra de Deus é a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Ah, mas a palavra de Deus trata da intimidade do casal? Oh, e como? É uma pena que, por causa de uma visão muito puritana que a gente recebeu na introdução do Evangelho no Brasil, a gente não tenha percebido isso. Mas o ministério da irmã Marta e de suas companheiras é para mudar esse tipo de coisa. Procure a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, e você vai ver como estudar a Bíblia é rico, em todos os sentidos e em todos os aspectos. A Bíblia não trata só do céu, não, viu? A Bíblia não trata só de pecado também. A Bíblia trata de como viver para agradar a Deus em todas as esferas e em todas as áreas. O telefone da AGRADE, para quem quiser ligar durante o horário comercial, 3115-0819 em São Paulo. Ou, se você preferir, entra no site agrade.com.br. Quando você fizer isso, depois de pegar as informações da Agrade, passe no site da RIT, né, rittv.com.br, e faça lá seu comentário, dê a sua sugestão, faça a sua crítica a respeito do Vejam Só Entrevista. A gente volta já já. Muito bom, voltando com a nossa entrevista de hoje com a irmã Marta Cristo Sareta, que é terapeuta de casal, né, preparada, né, cientificamente para isso e ungida por Deus para atender o povo do Senhor numa das questões mais problemáticas da vida nesse mundo, que é o casamento. E, sobretudo, dentro do casamento, a intimidade conjugal. Por isso, eu não vou apresentar as fotos hoje para a gente ganhar tempo com a irmã Sareta, porque foi um custo trazê-la, viu? Até jejum, oração e pano de saco eu tive que pôr para fazer a irmã vir. Antes de a gente tratar, tem uma pergunta muito importante aqui, que não é essa que eu vou ler agora. É sobre os órgãos sexuais, tá? Já já a senhora fala.
Uma senhora anônima, escreveu o seguinte: sou casada há 12 anos e depois que meu parceiro entrou em um quadro de depressão, tudo mudou entre nós. A gente quase não conversa mais e a intimidade acabou. Eu tento respeitar o momento, mas me sinto cada vez mais distante. Como posso me aproximar sem invadir o espaço dele? Excelente pergunta, reverendo. É, com jeitinho, né, de mulher, eu sei que é bem difícil, ver o seu parceiro num estado de depressão, porque é uma tristeza profunda, né, mas, o fato dessa esposa estar ali junto, vou contar um testemunho que eu acho que vai ajudá-la melhor do que eu estar falando. Teve um casal, eles se relacionavam bem até, e o marido sofreu um acidente, né? E ficou num estado também de depressão e fora de deficiência física, e um estado bem assim, limitado, né? E a esposa vendo ali o marido praticamente imóvel, no estado vegetativo, o que ela começou a fazer? Fazer o devocional junto. Ele ficou internado por muito tempo. Então, os filhos revezavam para ficar com ele à noite, mas ela falou: eu não vou abrir mão de ir ao hospital todos os dias, porque, como ela não trabalhava fora, tinha essa disponibilidade, e ela fazia o devocional dela junto com ele, e ela aproveitava para cantar, né, para falar o quanto ele era importante para ela, para tocá-lo. Então, ele reagia assim, asperamente, ao princípio, ao toque. E ela começou a fazer a estratégia do óleo ungido. Ela levava um olhinho e falava: agora é a hora da oração, que era um meio de tocá-lo, né? Ela até fala do versículo que fala: quando a pessoa está doente, leve os presbíteros à igreja e unja com óleo, né? Então, a forma que ela conseguiu tocá-lo, a princípio, foi ungindo. Então, ela ungia, profetizavam restauração física, emocional na vida dele. E, com isso, ele foi se abrindo, foi conseguindo levantar, foi para casa. E ela, não perdendo a fé, as boas palavras, né? Tirou as palavras negativas, o que os médicos diziam, ela deixou de lado. Então, ela colocava Jeremias 29:11. Os planos que eu tenho para ti, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. E com isso, ela reabilitou o marido dela, e ela dá esse testemunho. Os dois testemunham em vários encontros de casais, falam para casais hoje. Então, eu mesmo, 30 e poucos anos de casado, nós já passamos até por câncer, né? Superamos 2 cânceres e não deixamos a intimidade do nosso relacionamento de lado, de jeito nenhum, e também não demos tanto ouvido a diagnósticos. Nós precisamos, nestes momentos, principalmente, andar pela fé. Então, o que o Senhor falou são planos de paz, eu vou viver planos de paz. Hoje, pode ser que eu esteja triste, mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Coloque palavras de Deus, coloque as palavras do Senhor em todos os momentos. E se está dando angústia, vendo outra opressão, olha, eu estou elevando os meus olhos para os montes, é do Senhor que vem o socorro. Fala o nome da pessoa. Do Senhor vem o teu socorro, vem a tua salvação. Ele está trazendo, ele não vai deixar vacilar os teus pés. Vamos confiar, estou junto com você. Isso não pode ser só no coração da pessoa, tem que ser verbalizado. Verbalizado. Tem que ser verbalizado. Para o outro.
para o outro e por quê? Vai validar a presença. Eu estou aqui, mas eu estou aqui de corpo, de alma, de espírito, com fé que você não vai permanecer nessa situação. A doença não te define. Você continua sendo a mesma pessoa e eu te amo, te aceito do jeito que você é. Amém. No intervalo, ela falou assim: pergunta para mim sobre os órgãos sexuais. Qual é o mais importante? Qual é o maior órgão sexual que nós temos? E é o nosso cérebro. É dele que vem, que nasce as emoções, é dele que nasce o prazer, é dele que nasce imaginações. Todas as coisas vêm do cérebro. Então, às vezes, nós estamos preocupados tanto com o genital, mas nós temos que preocupar primeiro com a nossa mente. Nesse sentido, irmã, eu vou fazer uma pergunta meio chata, que é a seguinte: como que a senhora vê a influência da pornografia na construção do imaginário sexual do casal crente? Totalmente destrutiva. Totalmente destrutiva. Não Quando a senhora fala de assistir filme, não é filme pornográfico. Não, os filmes que nós aconselhamos são cristãos. Como tem um filme belíssimo que chama Compromisso Precioso, que mostra essa trajetória que o casal passou e amadureceu na enfermidade da esposa. É um filme belíssimo que vale a pena, todo casal precisa assistir. Compromisso Precioso. Então tem Quarto de Guerra, tem tantos outros filmes que edificam. Não, pornografia é pecado, leva para o vício. Já foi confirmado que a mesma área de outras drogas, como cocaína, a mesma zona que traz esse prazer, que é a dopamina, é o mesmo efeito que a pornografia faz na vida da pessoa. Escraviza do mesmo jeito. Escraviza, leva para dependência, leva também, separa muitos casais, leva para infertilidade, leva também para impotência sexual, baixa de libido ou até zera o libido, porque a pessoa aprende a manipular com ela mesma e com pessoas que fora da realidade, não é real aquilo que se vê na tela. E aí, na hora do relacionamento, ela quer se relacionar com aquela fantasia que foi criada lá. E pessoa tem cicatriz, pessoa tem cheiro, pessoa é pessoa. Então, se você, esse que está vendo a pornografia, não se acostuma com pessoa, vai se isolando, a ciência fala isso, que emburrece. Essa é boa. Emburrece o ser humano. Doutora, me diz uma coisa. Como o casal cristão, o indivíduo cristão casado, pode fazer para manter a libido, o desejo aceso ao longo do casamento sem pecar? Sem pecar. Então, o ato sexual, ele começa bem antes dali do encontro físico. Ah, é? E por isso que palavras são importantes, boas palavras, né? Elogios, elogiar. Mesmo a pessoa estando doente, com certeza permanece qualidades, tem beleza. Nossa, o Senhor nos fez assim maravilhosamente extraordinários. Então, com certeza, você vai com a sua mente focada, vai pontuar verdades, não mentiras, sobre a pessoa que você ama. O carinho é muito importante, apoio emocional, então validar a dor do outro. Olha, eu tô tudo bem, eu respeito a sua dor, mas
não significa que a pessoa vai viver na dor o tempo todo. Dá para a pessoa segurança emocional. Então, o fato de estou com você, gosto de ficar nesses momentos com você. Pode ser que não estou gostando agora, mas estou. Não precisa falar isso. Com a sua mente, com o seu corpo e a abertura que você dá, você trabalha na sua mente dizendo: eu estou aqui. A esposa cristã pode provocar o marido? O marido, sim. Lá dentro da porta fechada, ali são os dois, na questão do diálogo, eles conversando e fazendo coisas lícitas. Sim. Sim, né? Então, Não, porque com assim, certeza. a pergunta tem o seguinte ponto de origem. Já vi muitas vezes esposas reclamando: meu marido não me procura mais. Até tem uma piada antiga e horrível, né? A mulher fala para o marido: por que você não me procura mais? Ele responde: porque você não se esconde, né? Não. É pecado a esposa procurar o marido? Não, não é. Só que precisa de sabedoria, porque assim, o homem já tem esse dele mesmo, do jeito que Deus fez a anatomia masculina, assim, de ser o caçador da relação. Tem mulheres que se abrem demais, né? Se colocam demais. Vê, não sei, muitas coisas na televisão e amigas falarem, então se paramenta toda e cria expectativas e se coloca, então isso já vai além de uma provocação, né? Agora, o marido passando do banho, tá ali, a esposa fala: que lindo, olha esse músculo aí. São elogios que qualquer, né, pessoa gosta de elogio e o marido vai falar: ele está me olhando, está me percebendo. O homem precisa disso também. Só que tem que você precisa avaliar o seu parceiro, né? O que ele gosta, quais as características dele, para que você seja assertiva nisso também. Uma pergunta complicada. Meu relacionamento é estável há anos, mas tivemos um deslize e surgiu uma IST. IST é Uma doença, eu acho, infecção sexualmente transmissível. né? Tá. Surgiu uma IST. Como reconstruir a confiança e a intimidade? Então, aos poucos, primeiro, tratamento, né? Não sei se foi o homem ou a mulher, mas independente de quem foi que adquiriu, vai precisar, sim, o acompanhamento médico até que seja liberado para determinados tipos de relacionamento. Não vai, por exemplo, não sei, tem casais que têm o costume de ter o sexo oral. Então, por um tempo, ou às vezes, vai ter que se riscar aí para não passar para o parceiro, né, a doença. E o parceiro vendo que você está fazendo o tratamento, conversando com o médico, às vezes até levando o parceiro junto para ter essa conversa junto com o médico, tá tendo a orientação, já é um ponto muito válido, porque muitos não querem fazer o tratamento e querem que a vida continue do mesmo jeito, não querem... Entendi essa parte. Como assim? A pessoa adquiriu uma doença num relacionamento fora do casamento. Sim. Por um milagre, continuou casado ou casada, e aí não quer... Não. Faz de conta que não aconteceu nada? Exato. Sim. É isso, irmã. A tratar. Já peguei casais assim para trabalhar, colocar a importância, dar o telefone do médico, tá lá, olha, tem público, vai ao UBS, você vai ter que andar na linha, fazer o tratamento, porque senão não dá para ter intimidade sexual, não dá para ter intimidade física, porque corre o risco. A pessoa não quis o divórcio, ou a parte inocente, vamos chamar assim, né? Perdoou, estava ali, entendeu. Também até foi assim, resiliente, compassivo, se colocou, falou: olha, eu realmente dei brecha, estava descoberto, então ficou fragilizado. Então,
vejo que também tenho parte nisso. E só que foi uma luta para colocá-lo no tratamento. Mas conseguimos e ter o êxito da pessoa estar fazendo tratamento, não sei se já teve alta ou não, mas o nosso objetivo ali era conscientizar que o tratamento era necessário, era fundamental. Uma das coisas importantes nessa área é a seguinte, você que mandou a pergunta sobre a doença que surgiu, né? Eu tive que trabalhar com casais que passaram por esse tipo de situação e um dos erros muito graves de quem errou é minimizar o erro. Não faça isso. Quem errou precisa se perdoar, né? Tem gente que é esmagado pela culpa. Eu não presto, Agora, isso não é bom. O acusador é Satanás, né? Agora, minimizar o erro também não dá. Eu não quero julgar você, mas deslize não é uma palavra boa para confessar uma traição que produz uma doença sexualmente transmissível. Tenha dó. Deslize não. Não foi deslize. Então, não minimize, porque a pessoa que está te perdoando precisa perceber que você levou a sério a sua queda, a sua falha, que você sente o peso da culpa, sim, porque não foi qualquer bobeira, né? Tem mais pergunta aqui, irmã, e o tempo está voando. Vamos lá. Luiz de São Paulo pergunta assim: será que alguns casais evitam falar de sexualidade para não confrontar a distância que existe entre eles? Boa pergunta. Passa um monte de tempo, né? A coisa fica fria, para não falar gelada. E aí como é que vai falar sobre isso, né? Acho que o outro vai perguntar: o que aconteceu? Assisti o programa Vejam Só com o reverendo Heber Cocarelli. E a irmã Marta Sareta, né? Então, já é um bom começo, porque é necessário conversar sobre isso e também exercitar, estar junto, estar praticando. Não tem jeito, é uma academia. E hoje nós temos muitos facilitadores, até no meio evangélico. Nós temos fisioterapia pélvica, tanto feminina quanto masculina. Então, tá com problema de ereção, tá com problema de vaginismo, que é aquela secura na vagina. Tem fisioterapias agora, tem fisioterapeuta pélvico que você pode procurar, qualquer coisa, pega, manda uma mensagem para mim que a gente tem como informar. Tem os cosméticos também que ajudam bastante, porque são lubrificantes, tem estimulantes, tem vários agora que você fazendo uma massagem, tem um cheirinho, tem aquele perfume, tem para você estar sendo estimulado, aumentando a libido, a sua libido. Então, tem essa linha que está crescendo bastante no meio evangélico. Tem aparelhos também que são usados agora, já eram usados, mas com esse propósito mesmo de, às vezes, precisa alargar o canal vaginal, às vezes o pênis também está se atrofiando. Tem também exercícios para fazer, tem aparelhos que usam para não deixar que aconteça a atrofia, que é um músculo, né? Então, como todo músculo, precisa ser exercitado. Muito bem, eu assumo um compromisso aqui de trazer a irmã Marta Sareta para uma segunda entrevista, porque essa foi muito curta, né? Precisamos prolongar, tá bom? O assunto é muito sério e muito importante. Os contatos da irmã foram publicados ao longo da entrevista, mas se você não anotou, não se preocupe. No Instagram do programa Vejam Só, você tem o contato da irmã Marta Sareta para
pedir ajuda, indicações. A senhora falou, peça ajuda. Sim. Se alguém me falar assim, Weber, quem que você indica para me ajudar? Eu estou com dificuldade conjugal. Hoje eu tenho a irmã Marta, né? Mas até ontem eu não tinha ninguém. Então, eu não sei. Eu vou procurar ajuda onde? A senhora falou, procura o pastor. Não sei se esse é um bom conselho, tá? Isso aí... Ore, o Espírito Santo vai te dirigir e, se precisar de ajuda, a irmã Sareta está aqui. Os contatos dela estão disponíveis para você procurar. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Se você é casado ou casada, como avalia a intimidade de vocês? 27% disseram que ela está comum, quer dizer, né? 35% satisfatória, tá, né? E 38% disseram que ela está boa. Nenhuma chegou perto de 50%. Você notou isso? Nenhuma. Sim. Lamentável. A senhora tem que voltar e logo. Obrigada. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá.